Fala pessoal, Danilo Oliveira aqui, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo respondendo a pergunta que você fez aqui nos comentários. Muita gente pergunta, meu Deus, esse Danley eu pergunto e ele não responde, e aí o que eu faço para obter a resposta? Então a gente resolveu reunir todas essas perguntas, muitas delas bem interessantes, e eu vou respondê-las agora, então fica aqui até o final desse vídeo, que sem dúvida nenhuma você vai gostar bastante. Então coloca aí, editor, primeira pergunta aqui na tela. Primeira pergunta da Roseli Falcão, ela disse assim, fiz Libras do básico até a tradução e interpretação, mas não consegui passar na banca, a banca do concurso ou do teste que ela fez. Eu fiquei muito nervosa, acredito que foi isso a causa. Isso tem 2 anos, às vezes penso em voltar. Tenho medo de não conseguir de novo. Prof, diz aí uma dica que possa me ajudar. Roseli Limoeiro. Beijos, beijos, muitos beijos. Roseli, o fracasso, ele não está no erro. O fracasso está na desistência. Eu fiz muitos testes de Libras, muitos testes seletivos para tradutor, para intérprete, para professor, instrutor, e os primeiros testes que eu fiz foram um desastre. Eu ficava em último lugar. Teve um teste que eu fiz em último lugar e às vezes um cara que era colega de área, ele sabia do meu resultado. E aí ele chegava para mim, ei, ficou em qual posição mesmo? Só pra eu lembrar aqui, qual foi? Miserável. Aí eu dizia que fiquei em último, né? Porque, embora eu tivesse contato com a Libras, tinha poucos títulos, e aí acabava ficando em último. Se eu tivesse desistido, não teria passado nos outros. Então você faz até passar e pra passar. E quanto mais você faz, mais você pega a prática e menos nervosa você fica. Então continue insistindo, porque se você desistir, não vai passar mesmo. Então insista, treine bastante, se prepare. Se você só insistir sem se preparar, também não adianta. E vai, sem dúvida nenhuma, vai valer muito a pena e depois você volta aqui para comentar o seu sucesso, tá bom? Um abraço, desejo tudo de bom para você. Próxima pergunta, coloca aí, editor, na tela. O José Samuel, ele perguntou, olá, meu querido. Olá para você também. Me tire uma dúvida, por favor. Claro que eu tiro. As pessoas surdas escrevem normal, como nós, ou eles têm uma maneira diferente de escrever? Escrever normal, que você diz, é na estrutura do português. Só que você tem que lembrar é que a língua de sinais ela não é uma representação visual em sinais do português. São idiomas separados, distintos. Então o surdo que aprende a língua de sinais, naturalmente, ele vai escrever na estrutura da Libras. Aí muita gente vai dizer assim, mas eu conheço um amigo que ele escreve muito bem. Esses são casos isolados de pessoas surdas que conseguiram ter uma educação bilíngue desde criança, o que é algo fantástico, mas a realidade é que a maioria delas não. Então aquele surdo que aprende primeiro a língua de sinais, a Libras, e tem essa como primeiro idioma, naturalmente ele vai escrever as palavras invertidas. Eu, casa, vou, casa sua, visitar, posso. Porque é a estrutura da Libras. Então, não se confunda com isso. Minha recomendação, prefira conversar por vídeos. A mensagem é passada de uma forma mais clara e não tem essas confusões todas, né? Porque ele pode até estar escrevendo alguma coisa, mas ele está pensando em outra, pelo fato dele não conhecer tão bem o português, não ter escutado e não saber como é o idioma falado. Aqueles surdos que escutam alguma coisa, aqueles surdos que já têm uma certa audição, eles escutam e têm uma noção a mais do idioma, mas a maioria não. Beleza, meu caro? Próxima pergunta, coloca aqui na tela, editor. Olha só que pergunta interessante do canal Soltri. Como será seu nome? Comenta aqui depois, tá? Se eu responder sua pergunta e você vê. Ela perguntou, é possível aprender Libras à distância? Ou se é possível? Muito possível. Então tal que hoje no nosso curso online, o Master Libras, a gente tem centenas de alunos de todo o Brasil que conseguem ficar fluentes com um curso 100% online, um treinamento de 6 meses. Só que você precisa estudar à distância da forma correta. Porque na educação comum, que você tá ali numa sala de aula, o tempo ele não é tão bem aproveitado assim. Tem atividades, o professor pede para todo mundo comentar em grupo e ali o tempo passa, você não tem a preparação necessária e não dá para repetir o que o professor fala. Olha só, já parou para pensar nisso? Você sente uma dúvida em casa e não dá para voltar a explicação. É o que você lembra e o que você lembra é no máximo 30% ali do que ele explica. No curso online, você tem a possibilidade do pause. Você pausa se você não entendeu e você volta. E depois que você tem dúvida, você pode acessar de novo para relembrar. Um curso online de Libras é simplesmente o poder para quem quer aprender a língua de sinais, a Libras, de uma forma mais rápida e efetiva. Então eu super recomendo a educação à distância da Libras, com uma metodologia certa. Sem a metodologia certa,
de nada adianta e vai ter até menos resultado que o comum. Então estude à distância e estude certo, com alguém que consiga lhe explicar muito bem, beleza? Próxima pergunta, coloca aqui na tela, editor. A Make e Design para todo mundo, Brenda Garcia. Rapaz, esse nome aqui, top, viu? Eu ia me inscrever no canal dela só por causa desse nome. Ela disse assim, ó: olá, provavelmente eu seja tola em estar perguntando isso. Nada disso. Pode perguntar sim, tá? Sem problema nenhum. A gente está aqui para lhe ajudar. E ela disse, eu amo a Libras e queria saber como faço para poder ser professora e intérprete. É somente faculdade? A primeira opção que você tem é o curso de Letras Libras, mas você também pode fazer uma pedagogia, pode fazer uma licenciatura e depois uma especialização e você pode ser professora de Libras sem problema nenhum. Aí tem opções mais avançadas de mestrado, doutorado e com todas essas, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, você pode ser professor universitário, que é uma carreira simplesmente incrível. Pode dar aula em cursinho também, pode ser instrutora de Libras, tem testes seletivos e concursos a nível de ensino médio que pede só um curso de extensão ou formação de no mínimo 120 horas e pagam bem as universidades federais, então você também pode ser. Agora, para ser professora, você precisa de uma graduação, pedagogia, licenciatura ou Letras Libras e uma pós-graduação faria muita diferença nesse caso. E mais uma vez, não custa nada relembrar, ser fluente. Tem muita gente que quer ser professor de Libras, mas nem é fluente, só tem a certificação. E aí, você vai ser um professor de papel e aí isso não funciona. O prejuízo maior, quem vai ter são os seus alunos. Então, pense sempre nisso, tá bom? Beleza? Um abraço pra você. Próxima pergunta, coloca aí, editor. Olha só a pergunta da Teima Silveira, que interessante. Ela disse assim, ó: responda por favor, por que fico tão ansiosa quando tento traduzir uma pessoa usando o alfabeto, a datilologia? Parece que sou incapaz de traduzir rápido. Será que é por falta de prática? Então, Teima, existe um gráfico que compara o desafio versus o seu nível de capacidade, de capacitação, habilidade. Quanto maior o desafio e menor a sua capacidade, a sua habilidade naquilo que você está fazendo, maior vai ser o seu nível de nervoso. Agora, se o desafio ele está muito baixo e a sua capacidade é muito alta naquilo que você está fazendo, sua habilidade é muito alta em relação ao desafio, você não vai ficar nervoso para nada. Você vai fazer, inclusive, quase no automático, sem valorizar tanto aquilo. Agora, se o nível de desafio e o seu nível de capacidade estão mais ou menos equilibrados, você sente um grau de nervoso, mas você sente uma segurança. Então a minha recomendação é aumente o seu nível de qualificação, de habilidade. Como é que você faz isso? Treino. E à medida que você for conseguindo esses desafios, procure desafios maiores, interpretações de temas mais difíceis, uma datilologia mais rápido, e aí você consegue diminuir o seu nervoso. Mas lembre que isso sempre vai existir, porque isso é um significado de que você está fazendo bem. Quando você não ficar mais nervosa, aí se preocupe. Talvez está faltando um pouco de propósito naquilo. Então isso é um bom sinal, mas a minha recomendação: continue treinando para aumentar o seu nível de capacidade e adequar ao seu desafio. Beleza, minha querida? Muito bem, chegamos ao final desse vídeo, muitas perguntas para responder e aí a gente tem pouco tempo para isso, mas espero que você tenha gostado. Se eu não respondi a sua pergunta ainda, aguarde que nos próximos vídeos eu vou respondê-la com o maior prazer. Continua comentando o que você achou desse vídeo, uma pergunta, eu vou dar o coraçãozinho, vou dar uma curtida lá e vou responder também. Beleza, meus queridos? Então, se você gostou, você já sabe, compartilha com as pessoas que você mais gosta e se você achar que vale a pena, se inscreve aqui no canal que você vai ser muito bem-vindo e bem-vindo. Um grande abraço do seu professor amigo, Darley Oliveira, e até a nossa próxima aula. Até lá!